E vamos então hoje falar sobre crenças limitantes a respeito do dinheiro. Não só falar sobre crenças limitantes, mas vamos ensinar como é que a gente toma consciência dessas crenças, como é É. que a gente trabalha para quebrar, para identificar e quebrar essas crenças em relação ao dinheiro, não é? O que são crenças, né? Se a aula, o nome da aula é Quebrando Suas Crenças Limitantes sobre Dinheiro. Então vamos começar com o poder das palavras. As palavras, a gente tem que entender o que elas significam. E crença é aquilo que você sustenta com uma verdade absoluta, inconsciente e inquestionável. E essas duas palavras, elas são chaves. As crenças, de forma geral, elas são inconscientes. A gente não percebe que as tem. Tipo, ela tá, é como se fosse parte de um órgão nosso, né? A É, gente tá lá tá dentro. tão É, introjetado, tá, faz tão parte da gente que a partir do momento que uma crença surge, né, na nossa mente, a gente não consegue perceber que tá ali. exatamente. É como se fosse Não. um óculos, uma lente que você coloca e você não percebe que você está usando essa lente. Então ela é inconsciente e o trabalho é torná-la consciente para que você possa decidir o que fazer com a sua crença, com as suas crenças. E E o aí a gente não tá segundo, falando só de crença relacionada ao dinheiro, tá? Essa explicação de crença é uma é, explicação mais ampla a respeito de tudo que a gente acredita na nossa vida, né? De tudo que a gente sustenta como sendo uma verdade absoluta. exatamente. E o segundo ponto da definição, né, que a gente falou, crença é aquilo que você sustenta como uma verdade absoluta, inconsciente e inquestionável. O inquestionável é exatamente que você aceita, não questiona e não busca fatos para verificar se aquela crença é verdadeira. Então, o pensamento científico, né, é aquele pensamento que busca a resposta a partir de fatos e dados. Nesse lado da crença, isso é completamente ignorado, então por isso que ela é É. inquestionável. E Você- aí o trabalho também é vamos questionar as crenças, Exatamente. É né? isso aí. Só que a crença, né? Às vezes, quando a gente fala de crença, algumas pessoas já associam alguma coisa que é ruim. E não. A crença, nosso conjunto de crenças, dá pra gente essa estrutura mental e uma estrutura psíquica pra gente entender a realidade. Então, a gente precisa das nossas crenças pra gente poder entender onde a gente vive, como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com outras pessoas. É natural, todos É, nós temos o nosso conjunto de crenças que são diferentes para cada pessoa. É natural, é normal e não tem como a gente fugir disso. Essa é a forma que a gente interpreta a realidade. A gente tem que ter um conjunto de pensamentos, de coisas que a gente acredita como sendo verdade para a gente poder se relacionar com o mundo que existe à nossa é, volta. Não tem como a gente não ter nenhuma crença. Isso é impossível, se a gente né? precisa moldar, criar essa estrutura do ego para poder operar e trocar com o mundo. Sem essa estrutura psíquica, a gente se desmancha, se perde e é desesperador, A gente né? precisa acreditar em algo para a gente poder existir, certo? E É, as nossas crenças, elas podem então ser crenças que nos impulsionam, que são potencializadoras, são coisas que a gente acredita que nos levam à frente, né, que são boas, são positivas pra gente, ou crenças que a gente acredita que são limitantes, que são crenças, são coisas que a gente acredita que de alguma forma limitam a gente, limitam a nossa experiência de viver. E é sobre essas crenças limitantes que a gente vai falar aqui nessa aula, as crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro. Então, coisas que a gente sustenta como verdade absoluta que interferem na nossa relação com o dinheiro, fazendo com que essa relação seja conflituosa, seja difícil, seja sofrida, traga sofrimento, enfim. Então, é sobre essas crenças que a gente vai falar aqui hoje. Limitantes que estão relacionadas ao é. dinheiro. E uma forma de você entender isso, fazendo uma brincadeira, uma analogia, é imaginar que você é um celular, um smartphone, ali, um iPhone, né? E o nosso celular, já reparou hoje em dia como é que funciona? A gente vai instalando aplicativos nele até um limite da nossa memória. Imagina que as suas crenças, né, o seu cérebro é o celular e as suas crenças são esses aplicativos que você vai colocando e eles vão moldando a forma como você experimenta o uso do celular e os recursos que ele oferece, o que ele não oferece, porque você não instalou certos aplicativos, ou você instalou um aplicativo que funciona de um jeito poderia ter aplicado outro que funciona de outro. Uhum. Então você tem essa possibilidade de colocar os aplicativos que você quer. Só que
Se você não coloca aplicativo nenhum, concorda comigo que seu celular ele só vai servir para receber e fazer ligação, e hoje em dia, né, ninguém mais usa celular para fazer ligação, né? Todo mundo usa o WhatsApp, um aplicativo. Então, essa é uma brincadeira legal. Pensa o seguinte, você precisa de uma estrutura psíquica. E faz parte dessa sua estrutura psíquica desenvolver certas regras que você que te ajudam A que ajudam o interpretar. teu cérebro, te ajudam a tua mente a interpretar o que está acontecendo no mundo. E algumas dessas crenças, como a Lari falou, podem ser limitantes ou podem ser potencializadoras. Assim como os aplicativos que você instala no seu celular. Tem alguns lá que só estão ocupando memória e você não usa para nada e ficam lá é, pendurados. E outros que são super úteis, que você usa todo dia, várias vezes ao dia, e que te ajudam a fazer coisas na sua vida. Tá? Então, essa é uma brincadeirinha que acho que funciona legal para entender um pouco essa coisa das crenças potencializadoras e limitantes.